Vamos aqui a mais uma questão a nível de segundo ano da Olimpíada Paraense de Química de 2019. Questão de eletroquímica. Diz o seguinte: no processo Hall-Héroult, o alumínio é obtido por eletrólise do Al2O3. O Al2O3 é um minério de alumínio, tá? É o componente da bauxita. O processo usa, aí tem uma lacuna aqui para ser preenchida, eu vou chamar de X, tá? O processo usa, aí tem outra lacuna que eu vou chamar aqui de Y, devido a, aí outra lacuna que eu vou chamar de Z, devido à temperatura de fusão do óxido. As lacunas do texto acima são completadas corretamente quando são preenchidas respectivamente por. Então, antes da gente preencher essas lacunas e assinalar a opção correta, vamos fazer uma breve revisão sobre eletrólise, tá? Bem, numa pilha eletroquímica, o que a gente viu é que os elétrons eles fluem espontaneamente, ou seja, em uma pilha o processo de oxidação, de oxirredução, né, de oxidação em um eletrodo, em uma parte da célula e de redução na outra parte da célula eletroquímica é espontâneo. Os elétrons fluem do ânodo, que é o polo negativo, na pilha, para o cátodo, que é o polo positivo, tá? Devido à diferença de potencial de redução que existe entre os dois eletrodos, entre os dois materiais, né? Então, isso é uma pilha. Mas existe um processo contrário quando o processo de oxirredução não é espontâneo. E esse processo é o que a gente chama de eletrólise. A eletrólise ocorre quando você tem que forçar para que a oxidação e a redução ocorra. Ou seja, você tem que aplicar um potencial externo para fazer com que os elétrons fluam no caminho contrário do que eles tendem a fazer naturalmente. Então, imagine o seguinte: imagine que você tem aqui a gente viu que na pilha, né, o polo positivo é o cátodo. Em um sistema de eletrólise, o polo positivo não vai ser o cátodo, vai ser o ânodo, tá? Então aqui é o ânodo. E o polo negativo vai ser o cátodo. A letra tá ruim, mas espero que dê para entender. Eu vou apagar porque ficou muito ruim mesmo. Pronto, melhorou. Então é o seguinte: no sistema de eletrólise, cátodo negativo, ânodo positivo. E o que se faz é provocar os elétrons a fazerem um caminho contrário ao que fariam naturalmente, normalmente. E é por isso que se aplica um potencial externo. Por exemplo, nessa ilustração, uma fonte de energia elétrica aqui é aplicada, né, para que a gente tenha, para que seja, portanto, aplicada uma diferença de potencial e faça com que os elétrons fluam do polo positivo para o polo negativo. Observe que na pilha os elétrons fluem do polo negativo para o positivo. No processo de eletrólise é o contrário, fluem do polo positivo para o negativo, fazendo o caminho contrário ao que deveriam fazer naturalmente, tá? Espontaneamente. E essa diferença de potencial equivale a diferença de potencial mínima que tem que ser aplicado por essa fonte externa, por essa fonte de eletricidade, deve ser igual à diferença de potencial que existe entre o cátodo e o ânodo, tá? Então é isso, conectado a esse polo positivo
a gente tem o polo positivo da fonte de eletricidade, né? E conectado ao polo negativo, a gente tem um fio aqui que está conectado ao polo negativo da fonte de eletricidade. Então, beleza. Quando é que se costuma utilizar a eletrólise? A eletrólise, nesse caso aqui, a gente tem uma ilustração de eletrólise com eletrodos inertes, tá? Eletrodos inertes são aqueles que não reagem no sistema. Ou seja, eles não participam da reação, tá? Eles servem apenas para conduzir corrente elétrica. Então, a eletrólise com eletrodos inertes pode ser de duas maneiras. Pode ser em água, em solução aquosa, ou pode ser ígnea. A ígnea é quando você funde o material a passar por um processo de eletrólise e depois aplica a diferença de potencial para reduzir algum metal, né, principalmente metal, que você deseja obter puro. Por exemplo, no caso do alumínio, ainda para reforçar aqui, tá? No ânodo, onde ocorre, que é o polo positivo nesse caso, ocorre a oxidação. Uma espécie carregada negativamente, por exemplo aqui A menos Y, né? Uma espécie genérica e uma carga também genérica, é oxidado a neutro, né? E liberando aqui um elétron. E no cátodo ocorre a redução. Uma espécie carregada positivamente recebe esse elétron e reduz. Esse ou esses elétrons, né? Pode ser mais de um. Depende da estequiometria do processo. Então, o que normalmente é feito, para obter o alumínio puro a partir do Al2O3 é pegar o AlO3 fundido, ou seja, líquido, e realizar a eletrólise ígnea. Ou seja, primeiro isso aqui que vai estar sólido é convertido a líquido, né? E depois você realiza a eletrólise. Tá? Então, quando você realiza a eletrólise, o que acontece? Você tem aqui na solução, não é na solução, tá? Desculpa a confusão. Não é na solução, mas no Al2O3 líquido, você vai ter íons de Al3+, que é o que interessa. Então, o que se aplica? Utilizando eletrodos inertes imersos ao minério de alumínio líquido, a gente aplica essa diferença de potencial, né, por uma fonte de energia elétrica externa, e faz com que os elétrons fluam do polo positivo para o polo negativo, e no polo negativo os elétrons vão ser recebidos, digamos assim, vão servir para reduzir o Al3+, que é o alumínio, tá? Então aqui o que vai ocorrer? Os elétrons vão fluir por todo esse sistema, vão vir para cá, e aqui vai ocorrer a redução do Al3+, ou seja, ele vai receber elétrons e vai formar o alumínio, né, neutro. Beleza? Então esse é o processo que ocorre para purificar o alumínio.
primeiro ele é fundido, depois passa por um processo de eletrólise, e a eletrólise que ele passa é a eletrólise ígnea, tá? Vamos voltar até a questão. Espero que tenha ficado claro. Então, no processo Hall-Héroult, o alumínio é obtido por eletrólise do Al2O3. Fundido, então X é fundido, tá? Ou seja, líquido. O processo usa... Aí tem uma outra lacuna aqui. O que será essa lacuna? O processo usa fundentes. Por que usa fundentes? Devido à elevada temperatura de fusão do óxido. O óxido de alumínio tem uma temperatura de fusão muito alta, ou seja, é preciso aquecer muito para torná-lo líquido. Então é por isso que usam espécies que servem para diminuir essa temperatura, né? Serve para facilitar esse derretimento, essa fusão do óxido de alumínio. E essas espécies são chamadas de fundentes, tá? Então aqui a opção correta a se marcar seria a letra E. X, né? Y e Z. Beleza? Espero que tenha ficado